Eu não sei se eu estava a compartilhar com o Renato não se lembra, porque ele era jovenzinho, mas eu não sei se alguns de vocês se lembram de um movimento baseado num livro que dizia em seus passos que faria Jesus, ou que Jesus faria. Alguém se lembra? Ninguém. Só eu. Eu li o livro. Há um livro, ele foi escrito no final do século XIX, em 1896. Eu li esse livro, foi muito interessante, em que o autor, ele falava desta cidadezinha, desta pequena cidade, em que foi desafiada às pessoas na igreja, de elas começarem a pensar nas diversas situações que elas se fossem apresentar, o que é que Jesus faria. Então o livro chamava-se mesmo assim, Em Seus Passos, o que Jesus faria. E é algo muito interessante, não é? Há um filme e tudo, baseado no livro, que perguntava, e as pessoas, elas perguntavam, cada vez que elas iam fazer algo, elas perguntavam, ok, o que é que Jesus faria nesta situação? Que é algo que a gente pode realmente perguntar. Mas nestas próximas semanas nós vamos falar sobre outra coisa, baseada nisto, mas neste momento o que é que Jesus desfaria? Ao olhar para o estado da igreja hoje, olhar para a nossa vida individual e a nossa vida em conjunto, o que é que Jesus destruía? O que é que Jesus retirava? O que é que neste momento nós temos construído, pensando que nós estamos a construir bem, mas na realidade há coisas que nós temos que retirar. Então esse vai ser o nosso tema destas próximas 4 semanas. O que Jesus desfaria, derrubando as barreiras da adoração. Acima de tudo, nós vamos estar a falar sobre a adoração. Adoração não é apenas aquilo que nós fazemos aqui na igreja, estes momentos com música são muito bons, mas adoração não é uma música. Adoração não é estar aqui em conjunto, sentir a presença de Deus. Adoração é um estilo de vida. Adoração é algo que nós temos que fazer diariamente. É o nosso relacionamento com Deus. A adoração tem que ser diária e constante. Tudo o que nós devemos fazer deve ser em adoração a Deus, para trazer glória a Deus. Então nós não podemos simplesmente ser indiferentes sobre o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que realmente buscar compaixão e realmente adorar a Deus de todo o coração. Você já alguma vez deu algum presente a alguém que tenha pensado muito sobre qual é a melhor maneira de eu fazer aquela pessoa feliz? E você pensa e pesquisa e procura e compra e gasta dinheiro nesse presente e depois está tão feliz e chega lá e entrega o presente para essa pessoa e essa pessoa abre, obrigada, e põe de lado. Já aconteceu isso a vocês? Eu acho que eu já fiz isso, não é, amor? Romântico lá em casa muitas vezes é o meu marido e ele às vezes ele dá coisas e ele fica tão contente de dar. Às vezes eu não dou a atenção, eu não dou o valor às coisas que ele me dá. E sabem uma coisa? Jesus, ele nos deu o maior presente de sempre. Ele nos deu a vida eterna. Mas não só ele nos deu o presente da vida eterna. Ele nos deu a sua palavra viva. Ele nos deu acesso ao Pai através da oração. Ele nos encarregou de uma missão espiritual. Ele nos deu algo para fazer. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós temos uma missão, nós temos um propósito nesta vida. Ele nos deu o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos.
Esse mesmo poder está dentro de nós, a viver dentro daqueles que creem em Deus, daqueles que o buscam, daqueles que se entregaram a eles, daqueles que se renderam a Ele, daqueles que nasceram de novo. Eles nasceram no Espírito. O que é que nós temos feito com esse presente tão valioso, tão tremendo, que nós podemos fazer tantas coisas? O que é que realmente nós temos feito com esse presente? Às vezes nós passamos dias, dia vem, vai, e nós nem pensamos nas coisas que Jesus nos deu. Nós nem pensamos no valioso, na presença que está dentro de nós, no poder de Deus que foi derramado nas nossas vidas. Então, o que é que Jesus desfaria? Esta primeira semana, a gente vai estar a falar sobre indiferença espiritual. Uma das coisas que Jesus desfaria neste momento é a indiferença, é a frieza que tem estado nas nossas vidas, na vida da igreja, de uma maneira geral, de uma maneira individual. Porque a igreja é o conjunto de pessoas. E a igreja tem esfriado, a igreja não tem o mesmo poder, a igreja não está a ganhar almas, a igreja não está a ver milagres, a igreja não está com fogo, com paixão. A igreja não está a ser aquilo que Jesus disse para a igreja ser. Hoje em dia, nós somos uma geração que não fica muito entusiasmada com muitas coisas. Eu estava a pensar nisso e é verdade. Sabem o que é que às vezes entusiasma algumas pessoas? O jogo, o novo jogo que vai sair, ou o telemóvel de última geração que nós queremos ter, ou sei lá, a tecnologia que nós temos disponível, ir ver aquele filme que saiu, que é o último da série de não sei o quê. Eu estou a falar por experiência, pelos meus filhos, pelas pessoas que estão ao meu redor. O que é que realmente nos entusiasma? Porque sabem uma coisa, Deus falou tanto ao meu coração. O que é que nos entusiasma realmente? O que é que nos faz levantar da cama? Quando alguém diz assim, hoje é sábado, hoje é dia de culto, como é que você se sente? Yeah! Tenho que ir, tenho que me preparar, tenho que lavar a cabeça, tenho que pôr bonita, tenho que tratar dos filhos, tenho que me despachar, tenho que fazer o jantar mais cedo. Quando alguém diz, vamos evangelizar, a gente se entusiasma, ou é, não, dá muito trabalho, não vale a pena. Quando nós pensamos em ler a Bíblia, será que nós ficamos entusiasmados em ler a palavra de Deus, ou nós ficamos tipo, eu vou ler porque eu tenho que ler, né? Porque convém eu ler todos os dias. Eu não li ontem, tenho que ler hoje. Que é mais uma obrigação do que algo prazeroso, do que algo que nos dá paixão. Nós temos perdido a paixão pelas coisas de Deus e nós temos que começar a ter aquele fogo. Há muita indiferença na nossa vida. Então, realmente, o que é que nos entusiasma? João, ele escreveu o livro do Apocalipse. Ele escreveu, dentro do livro do Apocalipse, ele escreveu 7 cartas a 7 igrejas. Se você não leu ainda, leia em casa. Mas hoje eu quero falar particularmente sobre uma carta que ele escreveu, que era a igreja de Laodiceia. Estas cartas foram escritas a igrejas que existiam na altura, mas na realidade elas apontam para igrejas agora, hoje em dia. E a igreja de Laodiceia, ela se parece muito com a igreja hoje em dia. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só para resumir um pouquinho, Laodiceia era uma pequena comunidade, mas muito poderosa. Laodiceia, ela tinha sido destruída por um terremoto mais ou menos 35 anos antes da carta ser escrita, e eles construíram a cidade novamente.
E não era somente uma cidadezinha, era uma cidade que ela tinha... Hoje em dia, Laodiceia é só ruínas, mas eles descobriram que havia teatros, havia anfiteatros muito grandes, era luxuoso. E eles tinham aqueles banhos públicos. Eu não sei quem vê filmes antigos, sabe que eles tinham aquelas piscinas, mesmo em Jerusalém, nós vemos isso. Eles tinham aquelas piscinas, era uma cidade que eles levantaram muito poderosa. Mas era uma cidade no deserto, era tipo um Dubai. Da altura, era o Dubai da altura. Só que eles tinham um problema em Laodiceia. Eles não tinham água, porque era no deserto. Eles não tinham água. Então o que eles fizeram é que eles construíram aquedutos para que pudessem trazer água de 2 cidades, essencialmente. A primeira de Colossos, nós também já ouvimos falar de Colossos, era aí onde havia a igreja dos Colossenses, e Hierápolis. Não, muito interessante. Colossos era conhecido pela sua água fria. Água fria é água refrescante, é água que mata a sede, é água boa para beber, não é? E Hierápolis era conhecida pelas suas fontes termais. Então tinha água quente, tinha como é que se chama em Goiânia, perto de Goiânia? Como é que é lá? Caldas Novas, isso. Que tem as águas quentes a descer. Então, Hierápolis tinha águas quentes. E então, o que as pessoas em Laodiceia fizeram, eles trouxeram água quente de Hierápolis e eles trouxeram água fria de Colossos. E então elas tinham as 2 coisas. O problema é que quando chegava à cidade, a água ela já não estava fria nem estava quente, ela estava morna. E então ela já não estava própria nem para beber, nem para... A água quente é boa a nível medicinal. É boa para tomar banho, é boa para fazer essas coisas. Então, quando Jesus escreveu a esta igreja, ele escreveu de uma maneira muito clara que eles entenderam muito bem. Então, nós vamos começar a ler em Apocalipse 3, no versículo 15. E Jesus, através do apóstolo Paulo, ele dizia assim: conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Jesus começa por dizer assim: eu sei as tuas obras, eu sei o que tenho feito. Quando você olha para esta semana, e se Jesus disser assim, que ele sabe tudo aquilo que você fez essa semana, isso lhe causa prazer, causa-lhe calma, paz? Ou você pensa assim, eu não fiz praticamente nada para ele? O que Jesus está a dizer é assim: eu sei a maneira como tu estás a tratar a tua esposa ou o teu esposo, eu sei a maneira como tu tratas os teus filhos, eu sei a maneira como tu falas do teu vizinho, eu sei a maneira como tu comportas no trabalho, eu sei tudo aquilo que tu tens feito, eu sei. Às vezes a gente pensa que nós podemos nos esconder, nós não podemos. Deus sabe, Ele sabe todas as coisas e é bom a gente nos lembrar. E depois Ele diz assim: sabem uma coisa? Vocês sabem a água quente. A água quente, ela é boa. Ela é boa para tomar banho. Ela é medicinal quando se bebe. Pode-se pôr chazinhos. A água quente é boa. A água fria, ela é refrescante. A água fria é boa para beber. Mas vocês nem são uma coisa nem são outra. Vocês são mornos. E por causa de serem mornos, não só isso tem partido o meu coração, a vossa indiferença, mas eu estou a ponto de vomitar. Eu estou a ponto de vomitar porque eu sei aquilo que vocês têm feito. A primeira coisa, uma das coisas que Jesus desfazia é a indiferença espiritual que nós temos vivido. Não somos nem quentes nem frios.
Algumas pessoas que pregam esta palavra e dizem, nós temos que ser quentes. Não, o frio também é bom, mas não é o frio em relação às coisas de Deus. O quente é bom para trazer a cura, o quente é bom para trazer algo para as pessoas, a paz, para elas poderem relaxar. O frio é bom para trazer, porque elas têm sede de água viva, elas têm sede de Jesus. Mas o morno não é nada. A indiferença não é nada. Então qual é a causa da indiferença na nossa vida? Qual é a causa? Primeira, uma das primeiras, ou a primeira, está em Apocalipse 3,17, que Jesus continua a dizer à igreja. E diz assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Primeira coisa é a autossuficiência. Autossuficiência. Nós achamos que temos tudo aquilo que nós precisamos. Nunca uma geração teve tanto como nós. Nunca uma geração teve tanto conforto, nunca uma geração teve acesso a tanta coisa, tanta tecnologia, tanto conhecimento, tanta facilidade em ter as coisas. Nunca. E o que nos está a causar é que nós pensamos que temos tudo. Nós estamos, eu estou bem. Nós somos ricos materialmente, mas pobres espiritualmente. Pensamos que somos livres, mas na realidade nós somos prisioneiros do nosso conforto, das coisas boas, de buscar mais e mais as coisas materiais. Nós somos pobres. Nós adoramos muitas vezes a Deus quando precisamos de alguma coisa, geralmente coisas materiais. E porque pensamos que temos tudo, João, ele aqui diz, tu não vês. E uma das minhas orações hoje foi que a gente possa ver a nossa real condição. Que na realidade nós somos miseráveis. Na realidade nós somos dignos de compaixão. Pobres. Por causa de nós pensarmos que temos muita coisa, nós estamos cegos. E não conseguimos ver a nossa real situação. A nossa real situação. A segunda coisa são distrações. E esta falou muito ao meu coração. Marcos 4, 18 a 19. Jesus aqui, ele tinha falado sobre a parábola do semeador. Não sei se toda a gente conhece, mas ele fala dos 4 solos em que o semeador está a mandar a semente. E depois ele diz assim, outras ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Jesus ele estava a explicar tudo no reino de Deus é mais ou menos assim. Uma das coisas que eu oro muito antes de eu vir pregar, ou mesmo quando eu estou aqui, é que Jesus possa preparar o solo do nosso coração para que o solo seja bom, para que realmente a semente caia e ela possa dar fruto. Muitas vezes nós vimos aqui, nós ouvimos a palavra e nós saímos entusiasmados. Ai meu Deus, falou tanto comigo, não, eu vou fazer e eu vou conseguir, e eu tenho fé, e Deus me ama, e eu vou, e nós saímos daqui no fogo, entusiasmados, e vamos. Ou às vezes mesmo em casa, nós ouvimos um hino, nós ouvimos uma pregação, alguém nos diz uma palavra e nós ficamos assim, uau! E cai no nosso coração e nós pensamos, vai dar fruto. Porque realmente recebemos essa palavra. Mas de repente a vida acontece. O filho fica doente, o carro estraga, o trabalho começa
a cansar demasiado. Há sempre louça para lavar, o jantar para fazer, há coisas para nós fazermos, há pessoas que necessitam de nós e a vida simplesmente acontece. Todos nós passamos por isso. As distrações do mundo que nos leva a termos, é como se são espinhos que abafam a semente e que não deixam que a semente frutífere. E nós temos que ter muito cuidado com as distrações. Sim, a vida acontece sempre, mas nós não podemos deixar que essas distrações nos tirem do foco. Nós temos que balancear, equilibrar, realmente continuar, não deixar que o fogo, não deixar que a paixão, não deixar que o desejo, não deixar que a fé naquilo que Deus tem nos dito apague, esmoreça, que não dê fruto. Então, não é que a gente não ligue e que não queiramos, porque todos nós amamos a Deus. Nós estamos aqui, eu sei que cada um de vocês, se eu perguntar e disser, você ama a Deus? Amo. Você quer fazer a sua vontade? Quero. Você quer ser usado por Deus? Quero. Eu quero mais de Deus. Então, o que é que nos está a impedir de fazer? De realmente ter fruto nas nossas vidas? A gente quer, mas a gente se distrai com muita facilidade. Nós olhamos para Jesus, mas há outras coisas que querem a nossa atenção muitas vezes. Então, nós fazemos o suficiente para continuar a ter aquele conforto e aquela segurança que nós vamos para o céu. Nós estamos salvos, vamos para o céu, glória a Deus, aleluia. Mas não é o suficiente para acender em nós uma paixão pelos perdidos. Não é o suficiente para nós lamentarmos e chorarmos os nossos pecados. É simplesmente o suficiente, um pouquinho, para que a nossa consciência esteja um pouquinho aliviada, para pensarmos que nós estamos a fazer algo para Deus, quando nós estamos a fazer bem pouco. Jesus, ele desfaria a indiferença espiritual. Ele quer uma igreja vibrante, ele quer uma igreja forte, ele quer uma igreja que pregue o evangelho, que ore pelos doentes, que eles sejam curados. Ele quer uma igreja que realmente mude a sociedade onde está inserida. Porque a igreja hoje em dia parece mais que o mundo e o mundo não vê a luz a brilhar dentro da igreja. E nós temos que mudar isso. Então, como é que nós sabemos se nós estamos indiferentes, com esta indiferença espiritual? A mim só estas duas coisas já tinha falado muito. Porque eu vejo o quanto eu me distraio facilmente das coisas de Deus. Quanto eu sou levada a esquecer muitas vezes as promessas deles, porque há tanta coisa a acontecer. Mas há mais coisas, mas há 6 coisas que eu vou falar que dizem, que provam, digamos assim, que vão falar ao vosso coração para vocês verem onde está a vossa indiferença espiritual, onde é que vocês precisam de derrubar muralhas, aquilo que realmente está a impedir de vocês adorarem a Deus realmente, de espírito e em verdade, de ter uma vida de oração, de adoração que agrada a Deus. A primeira coisa, estou mais preocupada em agradar aos homens do que agradar a Deus. Gálatas 1:10, Paulo dizia assim: estou agora tentando ganhar a aprovação dos seres humanos ou de Deus? Ou estou tentando agradar às pessoas? Se eu ainda estivesse tentando agradar às pessoas, não seria um servo de Cristo. Todos nós queremos agradar a Deus em primeiro lugar. Eu sei disso. Mas aquilo que nós fazemos na realidade, as nossas atitudes são para agradar mais aos homens ou para agradar mais a Deus? Hoje em dia nós buscamos tanta aprovação das pessoas. Tanto. Principalmente social media, no mídia. Nós queremos os likes, nós queremos ter
a roupa que as outras pessoas vão aprovar, ter o cabelo que a pessoa vai aprovar. Nós queremos ter a família que as pessoas vão aprovar, ser a mãe que as pessoas vão aprovar. Nós queremos fazer coisas que as pessoas aprovem. É muito difícil para nós, de nós termos uma posição que vá desagradar às pessoas. E isso tem infiltrado dentro da igreja. Eu conheço igrejas que elas não falam de pecado. Porquê? Porque as pessoas não vão gostar, vão ferir as pessoas. Mas se nós não falamos de pecado, como podemos falar de salvação? Se nós não falamos que Jesus veio, porque Jesus veio morrer por nós, porque nós éramos pecadores. E nós precisamos nos arrepender. Mas isso não é popular. Não é popular. Então, realmente, quem é que nós estamos a tentar agradar? É homens ou é a Deus? Segunda coisa, nós estamos mais obcecados pela vida na terra do que pela eternidade. 1 João 2,15 diz assim: não ama o mundo nem nada no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nele. Isto é outra coisa que nós temos que pensar. Muitas vezes, a maior parte das decisões que nós tomamos é por causa dos bens materiais. É por causa do nosso conforto. As pessoas perguntam porque é que eu vim para a Irlanda. Eu vim para a Irlanda para ter uma vida melhor. Eu vim para a Irlanda à procura de trabalho. Eu não vim para a Irlanda por causa de Deus. Depois Deus pegou em mim e disse: não, eu agora vou-te usar. Mas na realidade foi por isso que eu vim para a Irlanda. Eu vejo tantas pessoas que elas vão para um lado ou para o outro por causa dos bens materiais. Os nossos objetivos, os nossos planos, aquilo que nós trabalhamos, é muito mais a ver com o agora e com o construir algo aqui nesta terra do que realmente a pensarmos na eternidade. E isto é indiferença espiritual, é não entender que na realidade o que é importante não é as coisas que se veem, é as coisas que não se veem. Amém? Número 3, racionalizamos o pecado e vivemos sem realmente temer a Deus. Isto é muito... Hoje em dia há muita gente a fazer isso. Nós não chamamos o pecado pelo nome. Não é adultério, é um affair. Parece que é mais bonitinho, não é? Não é pornografia, é entretenimento adulto. Nós temos a tendência de não chamar as coisas porque vai machucar as pessoas não vão gostar tanto. E mesmo o nosso próprio pecado. Eu fiz isso porque eu sou assim. Eu não tenho um coração sensível ao pecado que eu cometo. Eu não sou rápido a pedir perdão. Eu não sou rápido a me arrepender, a buscar o perdão de Deus, a buscar o perdão das outras pessoas para que haja reconciliação, para que realmente Deus possa trabalhar na minha vida. Nós não podemos racionalizar o pecado. E isto vem porque não há temor de Deus. Nós perdemos muito o temor de Deus como igreja. E nós colocamos também os pecados em escala. Há os pecadinhos, os pecados e os pecadões. Deus não vê pecado por pecadinho, pecado e pecadão. Deus vê pecado. Acabou-se. É pecado. É pecado, tem que arrepender. Você machucou alguém, tem que pedir perdão. Você disse o que não devia, deve de se arrepender. Você teve uma atitude que não devia, tem que se arrepender. Você roubou, tem que se arrepender. Você adulterou, tem que se arrepender. É o mesmo, é pecado. Não há escalas. Número 4. Raramente compartilhamos a nossa fé. Eu acho que esta aqui tem se infiltrado muito nas igrejas. Eu posso dizer que eu sou culpada disto.
Quando foi a última vez que nós compartilhamos a nossa fé em Jesus? Quando foi a última vez que nós realmente orámos por alguém, evangelizámos essa pessoa, pagámos um preço por essa pessoa, estivemos lá, sem contar as pessoas da nossa família. Eu oro sempre pelas pessoas da nossa família, é fácil, entre aspas, porque é nossa carne, é nosso sangue. Estou a falar das pessoas lá fora. Eu estou a falar da pessoa que você nem gosta, mas que você paga um preço de oração. Às vezes se nós realmente estamos convencidos do Evangelho, se nós realmente acreditamos que há um céu e um inferno, se nós realmente temos a revelação de que todos aqueles que não se arrependerem, de todos aqueles que não nascerem de novo, todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, eles irão viver a eternidade no inferno. Quando nós temos essa revelação, nós não podemos deixar de compartilhar o Evangelho. Mas nós não temos tido essa revelação. E estamos muito acomodados, indiferentes, frios. Então nós temos realmente... Isto também é um sinal de indiferença espiritual. Número 5. Só nos voltamos para Deus quando precisamos dele. Eu estou triste, eu oro. Eu estou alegre, eu não oro. Eu preciso de algum milagre, eu venho à igreja. Eu estou bem, eu já não venho. Quando eu preciso, eu me volto para Deus. Quando está tudo bem, eu vivo a minha vida. Número 6. Não somos muito diferentes do mundo. Hoje em dia as estatísticas são assustadoras e tristes. A estatística, principalmente na América, não tem a ver muito com aqui e também não sei no Brasil, mas divórcio é tão predominante entre cristãos e não cristãos. Os casais, eles comportam-se precisamente da mesma maneira. Muitos cristãos admitiram de ver pornografia diariamente. Adolescentes que crescem na igreja, eles bebem, são rebeldes, engravidam, a mesma coisa, tal e qual, de que pessoas que não estão na igreja. Será que nós realmente somos diferentes daqueles que estão lá fora? Será que realmente nós podemos dizer, eu sou diferente, eu sou mais parecido com Jesus, eu amo de uma maneira diferente, porque eu tenho o amor de Deus derramado no nosso coração? Será que nós somos diferentes? Ou nós temos demasiadas distrações, coisas que fazem com que a gente não busque a Deus? Nós na quinta-feira nós vamos voltar aos grupos pequenos e nós vamos continuar a falar sobre isso. A minha oração é realmente que Deus possa continuar a falar consigo, a confrontar. Isto é uma pregação de confronto para que nós realmente possamos mudar, que nós realmente possamos buscar, que nós realmente possamos deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração e ver onde é que nós caímos, onde precisamos nos arrepender e voltar a ter a paixão, voltar a ter o zelo de Deus, o temor de Deus nos nossos corações. Nós temos. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos, não é? Nós agora vimos tanta coisa que realmente nós precisamos de mudar, que realmente nós precisamos de nos arrepender. Nós temos estado distraídos. Nós temos estado a pensar que nós temos tudo e nem precisamos de Deus. O nosso conforto é mais importante do que qualquer outra coisa. E há muitas coisas que eu posso dizer e que vocês talvez saibam, não é? Você deve ler a Bíblia, você deve vir à igreja,
Você deve fazer parte de um grupo, você deve de obedecer. Há muita coisa, mas hoje eu quero deixar uma coisa, que é para ser fácil, ok? Uma coisa. Eu desafio realmente vocês a fazerem essa coisa. Eu vou tentar fazer. Todos os dias, você possa fazer algo que requer fé. Todos os dias, algo que requer fé da sua parte. Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se chega a dele creia que ele existe e que é galardoadão daqueles que o buscam. Então, sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Então, que exemplos? Eu vou dar alguns exemplos e de certeza absoluta que vocês podem fazer outras coisas. Exemplos. Defenda algo mesmo que você vá ser ridicularizado. Hoje em dia, falar aquilo que a Bíblia fala é razão para as pessoas dizerem que nós somos ultrapassados, que as coisas não são assim, que o mundo é moderno. Defenda quando você vê que está errado. Dê quando for difícil mesmo para dar. Confie em Deus. Quando você for dar o seu dízimo, a sua oferta, ponha a sua fé em ação. Confie que Deus vai suprir. Faça um voto com Deus. Use a sua fé. Peça desculpas a alguém, peça perdão a alguém, mesmo quando não sentir, pedir perdão. Assim que você fizer algo, automaticamente peça perdão. Isso requer fé, sabe? Isso requer fé, porque na realidade, quando nós pedimos perdão, é o amor de Deus que faz com que nós tenhamos a coragem de pedir perdão a alguém. E então nós estamos a usar a nossa fé. Ore em voz alta no seu grupo pequeno. Cante uma música, mesmo que você não saiba cantar. Participe, dê a sua opinião. Leia um versículo e diga o que é que esse versículo falou a si. Exercite a sua fé. Deixe Deus realmente. Você vai ficar surpreendida com as coisas que saem da sua boca quando você realmente se propõe a fazer algo para Deus. É incrível. Isso é exercitar a fé. Ore por algo que é impossível. Ore por algo que é impossível. Ou algo que é muito difícil, mas se for impossível, ainda melhor, você verá o agir de Deus. Tente sempre fazer algo que vai requerer a ajuda de Deus, que vai exercitar a sua fé. Eu creio que há muitas mais ideias, você pode ter ideias. A cada dia à noite, você deve pensar, ok, o que é que eu hoje fiz que requereu eu ter fé? Às vezes é não dizer algo que você queria ter dito e você mordeu a língua, mas manteve-se silencioso. Há tantas maneiras que a gente exercita a nossa fé. Nós devemos exercitar a nossa fé. A indiferença espiritual, como Jesus, como João dizia lá, a indiferença espiritual, o ser morno, não só quebra o coração de Jesus, mas faz com que ele queira vomitar. Ele queira nos vomitar. E realmente nós temos que que pedir a Deus para acender aquele fogo nas nossas vidas, para que nós possamos diariamente ter uma vida de adoração a Deus, de entrega a Deus, de estar na presença de Deus. Há uma música, eu estou com as músicas antigas. Há uma música que diz: eu nasci para te adorar. Então vocês também não conhecem, não é? É portuguesa. Eu nasci para te adorar. Eu fui feita para te amar. Tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu nasci para te adorar.
Esse é o propósito da nossa vida. É de nós vivermos perante a face do Senhor. É nós vivermos para adorar o Senhor. Só lá nós temos completa satisfação para as nossas almas. Que nós não sejamos mais indiferentes, mas possamos entregar a Deus de todo o coração, de abrir o presente que Ele nos deu. É um presente maravilhoso que Ele nos deu, que nós possamos desfrutar de conhecer, de saber bem quem nós somos, o poder que há em nós, para que fomos chamados, onde vamos servir, como podemos realmente ser soldados de Deus, ser embaixadores de Deus, ser usados para a sua glória. E para terminar, eu quero terminar por ler Apocalipse 3, os últimos 2 versículos. Porque Jesus, Ele disse isto à igreja de Laodiceia. Ele disse assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por causa da nossa indiferença, parece que nós fechamos a porta do nosso coração a Deus. Eu creio que todos nós aqui, nós já entregamos a nossa vida a Deus, já fizemos uma confissão de arrependimento, já o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa igreja. Este versículo não é para as pessoas lá fora, este versículo foi dito para a igreja de Laodiceia, para as pessoas que tinham conhecido o Senhor, o Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Só que por causa da indiferença, por causa deles acharem que têm tudo, eles tinham se desviado, eles tinham ficado mornos. E Jesus, Ele diz assim: eu repreendo e disciplino aquele que eu amo. Ele nos ama. Independentemente daquilo que nós temos feito ou não feito, Ele nos ama. Então arrependam-se. E Ele está à porta a bater. E Ele quer vir entrar no seu coração. Ele quer vir entrar na sua casa. Ele quer vir e tomar conta. Ele quer cear connosco. Ele quer ter um relacionamento connosco. Ele quer desfrutar da nossa presença e que nós possamos desfrutar da presença deles. Então, se nós realmente... Se você sente que tem estado a fechar a porta, que indiferença, frieza tem entrado no seu coração, realmente você possa se voltar para Deus. Você possa abrir a porta, que você possa cear com Ele esta noite. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar por vocês. Eu gostava que você orasse. Oh, Jesus. Sabemos que Tu irias desfazer, Senhor, toda a indiferença espiritual nas nossas vidas. Que tem-se levantado, Senhor, na igreja, que tem-se levantado nas nossas vidas individualmente, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos da frieza, Senhor. Nós nos arrependemos por achar que temos tudo. Por achar que somos ricos, por achar que somos alguma coisa, mas no final nós somos nus, nós somos miseráveis, dignos de compaixão. Perdoa-nos, Senhor, por deixarmos distrações vir à nossa vida. Oh, Senhor, nós temos distraído com as coisas do dia a dia. Temos nos distraído, Senhor, com a vida, com a necessidade das pessoas, com o trabalho, com a busca de riquezas, Senhor. Oh, Senhor, perdoa-nos, Senhor.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai. Nós queremos, Senhor, abrir a porta do nosso coração, Senhor. Abrir a porta do nosso coração para Ti, Senhor. Oh, Senhor, vem, Senhor. Entra nas nossas vidas, Pai. Tu repreendes aqueles que amas, Senhor. Porque Tu nos queres para Ti somente. Tu és um Deus zeloso. Tu és um Deus que tem ciúmes de nós. Oh, Senhor, que nós possamos, Pai, no dia a dia, Senhor, que nós possamos viver uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Fale com Deus agora. Fale com Deus agora. Espírito Santo, fala, Senhor, à Tua igreja. Diz-nos, Senhor, onde temos falhado. Oh, Senhor, nós nos arrependemos, Pai, da indiferença, Pai. Oh, Senhor, faz, Pai. Faz, Senhor. Oh, toca, Espírito Santo, toca, Senhor. Toca, Senhor.